Olá! Desde meados dos anos 2000, a área do estaleiro Honório Bicalho vem recebendo grande destaque por representar uma nova esperança para a economia da cidade. Mas tu sabes quando e com qual finalidade aquele espaço foi construído? Tudo tem início em 1853, quando Gustavus Franklin Swift, aos 14 anos de idade, começa a trabalhar no entreposto de comércio de carnes da sua família, no estado do Colorado, nos Estados Unidos. Em 1855, aos 16 anos, ele abre um açougue próprio no estado de Massachusetts e 20 anos depois ele se muda para Chicago, que era o centro do abate de gado nos Estados Unidos naquela época. 3 anos depois, em 1878, ele funda a Swift Company, que alguns anos mais tarde se tornaria a maior distribuidora de carnes dos Estados Unidos. Em 1900, ele inicia a expansão internacional da companhia, instalando uma filial em Londres, e no ano de 1917 chega ao Brasil, trazendo consigo a tecnologia da carne resfriada. A unidade de Rio Grande teve início em setembro de 1918, quando entrou em funcionamento. O seu complexo possuía 27 hectares, com capacidade para abater até 1.000 animais por dia, empregando entre 1.500 e 2.000 funcionários. E dentro desse complexo havia uma verdadeira cidade, que possuía também um restaurante, posto de atendimento médico, uma sala de cirurgia e uma vila, que foi construída para abrigar os principais funcionários e os técnicos norte-americanos, que é parte, inclusive, do inventário municipal de bens culturais. Devido à grande demanda por transporte, uma linha de bonde foi criada até a entrada da Swift, e para facilitar o escoamento da produção, também foi construído um cais próprio ao lado do Porto Novo. Parte da área do atual bairro Getúlio Vargas, inclusive, foi ocupada por funcionários de baixa remuneração do frigorífico, já que esses não tinham condições de moradia, e ocuparam essa área que seria uma área pública de expansão do Porto Novo. O seu fechamento ocorreu no ano de 1959, dando origem a uma grande crise econômica, sendo que até então era a indústria que mais havia empregado em Rio Grande, e junto de seu fechamento houve também a crise da indústria têxtil e de alguns outros setores. Após o seu fechamento, houve diversas lendas acerca da sua motivação, sendo a mais conhecida delas a de que uma caveira de burro havia sido enterrada na cidade, dando início a uma maré de azar. Por outro lado, por motivações políticas também, havia um discurso em parte da mídia de que o grande responsável pela crise e pelo fechamento da Swift seria o então governador do estado, Leonel Brizola, que limitou a cota de exportação do gado gaúcho. O complexo ficou desativado por pouco mais de uma década, até passar a abrigar a nova planta da Fertsul a partir de 1972, que integrava o Grupo Ipiranga, que será tratado em um outro vídeo. E posteriormente a Fertsul, a partir de 2007, passou a abrigar o estaleiro Honório Bicalho do consórcio KIP, mais tarde QGI. E se tu tens mais alguma informação sobre a história da Swift, compartilha com a gente aqui nos comentários. Conheces alguém que possa se interessar por essa história? Envie esse vídeo para ela.